Shalom, irmãos, paz de Deus, graça e paz. Irmão, o tema que eu quero abranger aqui para vocês agora é um tema assim, um tanto delicado. Sei que muitos saem do canal quando ouvem, porque não entendem. Pessoas que são leigas, às vezes não entendem isso e não estão entendendo nada, que o nosso propósito aqui é acordar aqueles que estão dormindo, irmãos. Porque o que está acontecendo hoje? Irmão, a fidelidade do Evangelho em meio à oposição e à falsa religiosidade. É isso que eu quero falar. A perseguição é velada ao verdadeiro Evangelho, irmãos. Isso está acontecendo dentro de denominações. Vivemos tempos difíceis, irmãos. Não apenas pela perseguição externa, depois eu vou mostrar para vocês, mas como a censura, rejeição e até prisões, mas também por perseguições internas. Tá, irmão? Internas, dentro do próprio ambiente religioso, dentro das próprias denominações. Muitos que desejam simplesmente pregar a palavra enfrentam uma oposição, desprezo e até calúnias, inclusive, irmãos, ameaças. Tá? Ameaças, calúnias também, que inclusive vêm de líderes religiosos. E nós podemos nos basear no versículo. Qual versículo? Tem um versículo marcado aqui, deixei até para mim não esquecer. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4, versículo 3. Isso é real, irmãos. Tá? A falsa doutrina da emoção, emocionalismo, né? E da prosperidade. Já vi irmãos dizer assim, tem que pregar que vai acontecer amanhã, porque aí o povo gosta. Isso aí é uma falsa doutrina, irmão, isso é coisa maligna. Hoje, irmão, se troca o ensino das Escrituras por mensagens que agradam os homens, promessas materiais, prosperidade terrena, certo, irmão? Isso aí que estão pregando em muitos lugares. E aí criam experiências emocionais que substituem o estudo bíblico. Já se ouve até que não é necessário mais estudar a Bíblia, basta profetizar. Uma clara distorção da verdade. Se a pessoa dizer que essa igreja que está fazendo isso está na verdade, a pessoa já está na mentira, irmão. Jesus nos ensinou a voltar à palavra, certo, irmãos? Pois nela está o testemunho real de quem Ele é. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Está em Romanos 10, versículo 17. Eu não estou aqui para atacar, estou para falar a verdade. Mas a minha verdade vai incomodar você. Vai incomodar você, com certeza. Você que entra aqui só para ficar xingando. Tá, irmão? E o perigo, irmãos, de se afastar da verdadeira verdade, ou melhor, da verdadeira verdade, afastar da verdade, né? Qual é? Quando o foco se torna os bens desta vida, a pessoa se emociona, e isso vira como um espetáculo. Se perde o discernimento espiritual, claro. Né? A Bíblia se torna um acessório em muitas denominações, e isso revela um afastamento da verdadeira fé, irmãos. Será que muitos não entendem isso? Contrariam quando eu falo ainda. Nem imagino o que escreveram para mim agora. Mas o Espírito, está escrito assim em 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, porque eles enganam. E doutrinas de demônios. Não fui eu que falei. Tem doutrinas de demônios. Quando diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, quando pregam coisas que não existem. Isso é doutrina de demônio, irmão. Isso aí não é de Deus. Não fui eu que falei. Foi Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 1, irmão. Paulo escrevendo. Paulo também advertiu Timóteo. Quantas vezes, irmão? Nós temos que a importância que nós temos que dar, irmão, é que nós estejamos preparados a tempo e fora de tempo para corrigir, para exortar, com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4, versículo 2. Nós temos que saber isso, irmão. E diz assim, em Romanos 1,16.
Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1, versículo 16, perdoe. Romanos 1, versículo 16, repetindo. Não me lembro se falei errado, então estou repetindo. Nós somos sujeitos a errar, certo, irmão? Eu não sou dono da razão, mas não aceito que as pessoas venham falar coisas aqui. Chegou um aí e mandou pegar uma enxada e trabalhar. E se eu tiver que pegar uma enxada, o que que tem? Eu acho muito honroso, mas o meu trabalho não é esse. Mas se fosse, eu pegaria sim e ainda teria tempo para fazer isso aqui. Pior é aquele que pega e se dedica o dia inteiro para uma coisa e não lê a Bíblia, fica escrevendo comentários assim, escrotos, né, no canal da gente. Pessoas ignorantes. Essas pessoas que não têm o que fazer, que entram no canal apenas para ficar xingando palavrão e mandando a gente para muitos lugares. Ao invés de pegar um versículo bíblico, ao invés de dizer, irmão, lê esse versículo, o que o irmão acha? Eu não concordo com o que o irmão falou. É outra coisa, não apaga esse comentário. Mas uma pessoa dessa, que não respeita nem a profissão dos outros, porque quando ele fala vai pegar uma enxada, como se fosse uma coisa assim, humilhante. Claro que eu pego, irmão, por que não? É porque eu não estou precisando pegar, irmão. Você quer ficar na minha pele um pouquinho, para ver se você aguenta pegar? Eu estou enfermo, fui operado, como é que eu vou pegar uma enxada, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Não faz nem 60 dias que eu fui operado, irmão. Não posso nem carregar peso, a pessoa vai mandar eu pegar uma enxada. Que amor de Cristo que você tem, né? Você não tem amor coisa nenhuma, irmão. Sou obrigado a repreender isso é um espírito, irmão. E no nome de Jesus Cristo eu não aceito esse espírito aqui. Isso é espírito maligno. Isso é doutrina de demônio. Está escrito aqui, irmão. Não fui eu que falei. Tá? Irmão, nós temos que voltar, fazer que nem diz o messiânico, um techuvá, voltar à simplicidade e ao poder do Evangelho. Precisamos clamar para que a igreja volte ao primeiro amor. Tem muita coisa que eu estou corrigindo, irmão. Eu estava conversando com uma irmã ontem sobre um assunto que eu tenho dúvida e já me esclareceu. Eu não acho vergonhoso a gente perguntar as coisas quando a gente não sabe. Eu não sou dono da razão. Estão entendendo, irmão? Nós temos que fazer isso. Apocalipse 2:4, né, está escrito. A igreja tem que voltar ao primeiro amor. Né? E também, se nós vemos, está escrito também, tudo bem esclarecido, basta você ler a Bíblia. Que cada cristão entenda o valor de pregar a verdade, mesmo sendo rejeitado. Nós somos rejeitados, mas estamos pregando a verdade. E fazemos então, quem somos nós, eu não me acho nem digno, né? Mas vou falar aqui o que Timóteo falou. Que Paulo escreveu, segundo Timóteo, combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça. Segundo Timóteo 4, versículo 7 e 8. Paulo escrevendo, né, irmão? Agora vocês vejam bem, irmão. Vocês observam bem. Agora tem pessoas que acham que nós estamos perdendo tempo aqui. Tá? Que nós pregar isso aqui é perca de tempo. É visto por muitos como uma perca de tempo. Ou até mesmo um fanatismo. Vocês pensam, porque nós estamos falando, às vezes criticamos alguma coisa, nós temos esse direito. Quando evangelizamos nas redes sociais ou nas ruas, frequentemente recebemos comentários ofensivos. Vai trabalhar, isso não é trabalho, ou até palavras obscenas. Muitos não compreendem que o ministério é um chamado sagrado e não é um passatempo. Se você não tem dom para falar, vai você fazer o que você quiser, irmão. Eu não estou ganhando nada para fazer isso aqui. Você já viu ficar pedindo dinheiro aqui? Eu não fico. Eu não faço que nem certos irmãos de ministério aí, que tem que ficar pedindo dinheiro todo dia para construir igreja. Eu nem igreja não tenho. Minha igreja é Jesus Cristo, irmão. Eu me reúno nas casas. Agora vem você falar uma coisa dessa daí. E as perseguições que estão nos outros países? Moçambique, em Cabo Delgado, onde que os jihadistas incendiaram 18 igrejas em 3 semanas, visando diretamente os cristãos. Igreja, é nas casinhas deles lá. E não tem castelo lá não, irmão. Lá não tem. E eles estão servindo a Deus. Só que você, só da sua igreja que vai pro céu, né? Esses daqui que morreram lá, morreram, tá? Não vão, porque não estão na sua igreja, né? Ah, para com isso, irmão. Na Coreia do Norte, pelo 23º ano consecutivo,
lidera a lista, irmãos, de países que mais perseguem cristãos. Vocês estão entendendo? Com expressão extrema. Eu vou colocar alguns vídeos, só que eu não vou colocar... Eu vou parar esse vídeo agora e vou encaixar nele alguns áudios que falam de perseguição, ok? Porém, eu quero dizer para vocês, eu não posso colocar aqui porque são vídeos de outras pessoas, mas vocês vão ouvir e depois eu vou fazer um arranjo para que fique no vídeo aqui junto comigo. Só um momentinho, por favor, irmão. Uma prática comum em nosso vilarejo é que se uma pessoa crê em Jesus e alguém da família morre, os aldeões não deixam enterrar no cemitério da comunidade. Então, meu pai sempre dizia, quando eu morrer, ninguém virá ao meu enterro por causa da sua fé. Mahi é uma jovem cristã na Índia. Ela começou sua jornada com Cristo após sua mãe ser curada durante uma internação no hospital e se entregar a Jesus. Ao voltar para casa, agora com uma nova fé, elas já não eram bem-vindas. O pessoal do meu vilarejo dizia que Jesus era um bastardo. Para eles esse é um mau presságio e por isso começaram a nos odiar. A minha mãe foi curada por meio da oração, mas meu pai não acreditava em Jesus. Quando ela voltou para casa, os dois brigavam muito por causa da fé dela, porque ela tinha aceitado a Jesus. Por causa das brigas constantes, minha mãe adoeceu novamente e entrou em depressão. Sua saúde começou a se deteriorar e ela acabou falecendo. Após sua morte, ninguém mais apoiava minha irmã e eu. Nós só tínhamos uma outra, e nós duas éramos cristãs. Nosso pai começou a nos proibir de ir à igreja. E ficou muito difícil viver nossa fé. Nós crescemos com muito amor. Mas após a morte da minha mãe, eu sentia que tinha perdido tudo. Meu pai começou a beber muito e não nos dava mais atenção. Nós sofremos, não tínhamos muito, tínhamos dificuldade para suprir nossas necessidades básicas. Então, 6 meses depois da morte da minha mãe, meu pai também morreu. Enquanto meu pai estava vivo, a comunidade não nos incomodava tanto. Mas sem nosso pai, as dificuldades realmente aumentaram. Minha irmã foi para um dormitório estudantil, mas eu fiquei em casa. Toda vez que eu ia buscar água, eles jogavam meus utensílios fora. Eles começaram a me perseguir o tempo todo. Eles zombavam de mim, me insultavam e diziam que eu era a menina de Jesus. E eles ficavam rindo da minha cara. Os jovens do vilarejo me seguiam e tentavam me tocar de maneira inapropriada. Eu fazia pequenos grupos de oração na minha casa. O pastor e mais 9 ou 10 irmãos tinham vindo orar comigo naquele dia. Então, algumas pessoas do vilarejo cercaram a casa. Elas levaram todas as nossas chaves, nossos celulares e disseram: "Vamos colocar fogo nesta casa com vocês trancados aqui dentro." Ficamos com muito medo, mas nada aconteceu. À noite, conseguimos sair e tivemos que andar 9 quilômetros porque eles roubaram as chaves dos carros. No dia seguinte, eu e minha irmã fomos para outra reunião de oração. O pessoal da comunidade disse: "Se vocês não deixarem Jesus, precisarão deixar esse vilarejo." Ficamos tristes, porque a nossa casa significava muito para nós. Temos tantas memórias felizes naquela casa, mas nós tínhamos esperança de que Jesus tinha algo melhor preparado para nosso futuro. Os moradores do vilarejo jogaram tudo que tinha na nossa casa na rua. Então, os irmãos da igreja ajudaram minha irmã e eu a pegar algumas coisas que poderíamos levar e fugimos do vilarejo. Na Bíblia, está escrito que quando cremos em Jesus, a tribulação e o sofrimento não cessarão, mas Ele nunca nos abandonará. E eu creio que assim como Cristo me salvou, Ele pode alcançar outros jovens. E eu quero levar as pessoas até Deus, porque eu sei que existem muitas pessoas na mesma situação que eu ao redor do mundo. E eu espero que a minha história e o testemunho de como Deus tem me fortalecido possa alcançá-las. Eu peço que orem para que Jesus alcance outros jovens com sua salvação, assim como fez comigo.
Eu quero que os perdidos sejam salvos. Por favor, orem por mim, para que esse propósito seja alcançado através da minha vida. Salvar pessoas, salvar almas para Continue Deus. ouvindo, irmão. Você ouvirá ainda mais alguma coisa. Por favor, irmãos, após nós ouvirmos esse testemunho dessa irmã, o que nós temos a dizer? Nós somos perseguidos aqui, mas ainda continuamos sendo perseguidos por dentro da internet, por membros de outras denominações que nos odeiam mesmo. Mas a verdade, meus irmãos, que a primeira perseguição não começa do mundo contra a igreja. Ela começa de dentro da própria igreja institucional. Começa quando irmãos se levantam contra irmãos, quando líderes desonram a simplicidade do Evangelho e quando o amor se esfria entre os que deviam servir a Cristo. Essa é a perseguição mais silenciosa, mas talvez a mais perigosa, porque ela mina a fé de dentro para fora. Ela marginaliza os que ainda pregam a verdade, os que não dobram perante o sistema religioso, os que não vendem a palavra de Deus por dinheiro. Certo, irmãos? Então essa perseguição, ela começa no coração daqueles que se dizem cristãos e têm ódio, que entram aqui no meu canal, xingam, mandam a gente capinar quintal. Esses daí, irmãos, são os primeiros que começam a perseguir. Serão tomados pelo anticristo no futuro. As suas próprias lideranças farão com que eles se tornem perseguidores do verdadeiro evangelho. Já não se prega mais o evangelho de Cristo. Hoje muitos pregam o evangelho da prosperidade. Enquanto vocês viram aí o testemunho da irmã. E você, irmão e irmã, gosta de ser elogiado, escuta um monte de pregação que vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar como? Você não está vendo o que está acontecendo em teu redor? Isso para você não importa, porque você não está preocupado com o teu próximo. Mas uma coisa eu tenho que dizer, o evangelho de Cristo não é o evangelho da instituição, é o evangelho da cruz, é o evangelho não é o evangelho da placa, irmãos, é o evangelho do amor, da graça, não é o evangelho do status, está entendendo? Do ministério. Então não é tempo de brincar de crente, irmão, não é tempo de apenas estar num banco, é tempo de nascer de novo, é tempo de andar em santidade, irmão. E de estar pronto para sofrer pelo nome de Jesus Cristo, se for necessário. Julgue você mesmo diante de Deus e da sua consciência. Quando você entra aqui me mandando para o inferno, falando que eu não sou digno de nada, quando você me xinga, me maltrata, julgue você a si mesmo. Será que você estaria pronto de sofrer o que eu já sofri? Eu ainda não sofri nada perto do que... Quero dizer, você estaria pronto de sofrer pelo nome de Jesus Cristo o que for necessário? Eu digo, irmão, só pela misericórdia de Deus. Por isso que eu estou pregando o Evangelho. Por isso que às vezes eu faço uma crítica não destrutiva, mas para construir. E você não entende, porque você ainda não conhece Jesus Cristo. Você diz que conhece, mas os seus frutos espirituais, que deveriam ser de Cristo, você acha que as suas obras que vão te salvar, enquanto as obras não vão te salvar, mas os frutos do Evangelho, através da cruz de Cristo, da sua morte e ressurreição, estes sim demonstram se você realmente é um cristão. Não julgue o teu irmão, eu não estou julgando você, estou fazendo você entender que sem Jesus Cristo não adianta você estar esquentando o banco de igreja. Você vai perder o seu tempo. Sem Jesus Cristo não adianta você fazer nada. Somente Jesus Cristo, só nele é que vamos ter a vida eterna. Que o Eterno seja louvado. Medite